Começa agora o plantão policial do Portal Minas. Um giro de notícias das principais ocorrências policiais de Minas Gerais. Olá, hoje é 14 de maio de 2025. Estamos começando nosso resumo dos acontecimentos policiais que, infelizmente, movimentaram Minas Gerais nesses últimos dias. Queremos agradecer muito a quem nos acompanha pela Rádio Portal Minas e também a quem já baixou e usa o nosso aplicativo. O objetivo aqui é trazer os fatos, né? Tentar entender um pouco mais do que aconteceu. Exato. Tivemos ocorrências bem diversas e algumas muito graves, infelizmente. Desde acidentes trágicos nas estradas até crimes que levantam debates importantes sobre segurança, justiça. Vamos detalhar o que se sabe até agora com base nas informações que foram divulgadas. Vamos começar então com essa notícia muito triste que veio do norte de Minas. Um acidente feio na BR-251, lá perto de Grão-Mogol, na noite de terça. Pois é, foi na noite de terça, dia 13, por volta das 9h30 da noite, perto do distrito de Barrocão. Uma batida de frente, sabe? Entre uma van e uma carreta. Batida de frente, nossa. E os detalhes são pesados, né? Muito. O Corpo de Bombeiros confirmou 9 mortes no local, todos da van. E, entre eles, uma criança. Além disso, 10 pessoas ficaram feridas. A van tinha 17 pessoas, então. É isso? Isso. As 9 que morreram estavam presas nas ferragens. Os outros 8 ocupantes da van, mais os 2 que estavam na carreta, ficaram feridos. Imagino o trabalho de resgate. Sim, foi uma operação grande. Mobilizou bombeiros, SAMU, acho que foram 6 ambulâncias do SAMU, a Polícia Rodoviária Federal, claro, e a perícia da Polícia Civil. Os feridos foram para Montes Claros. A pista ficou fechada por um bom tempo. Só liberaram de madrugada. Já hoje, dia 14. As causas, ainda estão sendo investigadas. Uma tragédia. E essa BR-251 é conhecida por ser perigosa, né? Sim. Muito tráfego de veículos pesados, carretas, é um ponto que sempre exige atenção redobrada. Infelizmente, as estradas registraram mais mortes. Em Santa Luzia, na Grande BH, um atropelamento no domingo chocou bastante. Uma mãe e o filho. Sim. Lucielene Rodrigues Carneiro e o filho Luan Henrique, de só 9 anos. Eles estavam na calçada quando foram atingidos por um carro desgovernado. Nossa, na calçada? Exato. Uma câmera de segurança até filmou o momento. O motorista, Anestor Santos Carvalho, ele tem 54 anos, disse que perdeu os freios numa descida. Falha nos freios? Mas tinha alguma outra questão? Tinha. Ele admitiu que bebeu uma dose de uísque de manhã. O teste do bafômetro deu negativo. Mas o ponto principal, talvez, é que ele não tem CNH, nem permissão para dirigir. Não tem carteira. E a justiça agiu rápido, né? Ele foi preso. Foi preso em flagrante. E na terça-feira, a justiça converteu essa prisão em preventiva. Ou seja, ele vai continuar preso durante o processo. Mesmo o bafômetro dando negativo? Pois é, inicialmente foi registrado como homicídio culposo, sem intenção. Mas a preventiva indica que a justiça viu a situação com mais gravidade, talvez pela falta de habilitação, pelo risco. A defesa dele, claro, não concordou com a decisão. É um caso que reforça muito a questão da responsabilidade no trânsito, né? Sem dúvida. E não foram os únicos acidentes graves, infelizmente. Teve mais, né? Sim. Lá em Matipó, na BR-262, uma batida entre 2 carros e um caminhão matou 3 pessoas da mesma família, que eram de Timóteo. Nossa! E no sul de Minas, em Monte Belo, na MGC 491, um motociclista também morreu num acidente. Aconteceu num momento de chuva. Muitos casos preocupantes nas nossas rodovias. Realmente, muitos alertas acessos aí sobre a segurança nas estradas mineiras. Exato. Cada caso tem suas particularidades, mas o conjunto preocupa. Mudando um pouco de assunto, mas ainda falando de violência e justiça, tivemos uma condenação importante em Juiz de Fora por um homicídio dentro do presídio. Isso, foi na penitenciária Ariosvaldo Campos Pires. 2 detentos foram condenados por matar um colega de cela. O crime foi em julho de 2023. A vítima tinha 28 anos. E como foi o crime, segundo a acusação? Olha, a denúncia do Ministério Público diz que eles asfixiaram a vítima e depois, para tentar enganar, simularam um suicídio, sabe? Colocaram uma corda no pescoço
pescoço dele. Que coisa terrível. E as penas foram altas? Bem altas. Um pegou 34 anos e o outro 29 anos de prisão. Homicídio triplamente qualificado. Triplamente? Quais foram as qualificadoras? Motivo torpe, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, a asfixia em si e também o emprego da própria asfixia como meio cruel. Além disso, pegaram condenação por fraude processual, por mexerem na cena do crime. E qual foi o motivo torpe apontado? Guerra de facções. A sentença menciona Comando Vermelho, o CV, e o primeiro comando da capital, o PCC. É um retrato, né? Daquela violência que a gente sabe que existe dentro do sistema prisional ligado ao crime organizado. E a defesa, o que disse? A Defensoria Pública está no caso, mas informou que só vai se manifestar dentro do processo mesmo. Entendi. Agora falando de outro tipo de violência que também chegou à justiça. Ameaças online contra deputadas estaduais aqui de Minas. Teve condenação, né? Sim, um caso bem sério de crime cibernético. Um homem foi condenado em primeira instância a 12 anos e 9 meses de prisão, em regime fechado. 12 anos? E por que exatamente? Por ameaças graves, incluindo ameaças de estupro e de morte contra 3 deputadas. A Lohana França, do PV, a Bela Gonçalves, do PSOL e a Beatriz Cerqueira, do PT. Essas ameaças foram feitas naqueles fóruns online mais escondidos, sabe? Chamados chans, que são usados muitas vezes para disseminar ódio aproveitando o anonimato. E a investigação conseguiu chegar nele? Conseguiu. Foi a Operação DIAT, né, uma ação conjunta da Polícia Civil, PM e Ministério Público. Ele usava uns apelidos tipo Leon, Grow. A identidade não foi divulgada por causa do segredo de justiça. E as acusações não paravam nas ameaças às deputadas, né? Parece que tinha mais coisa. Tinha, sim. O caso é bem mais amplo. Ele também é investigado por, olha só, denunciação caluniosa, violência psicológica contra outras pessoas, divulgação de pornografia de adolescentes. Nossa. Incitação à automutilação, uso de símbolos nazistas, associação criminosa e até corrupção de menores. É muita coisa grave. Realmente. O Ministério Público até destacou que essa sentença é um marco importante, sabe? Para mostrar que crime na internet também tem consequência. É fundamental mesmo. Mostra como essa violência virtual é real e precisa ser combatida. E, infelizmente, a violência contra a mulher apareceu de forma brutal também em Itabirito, num caso de estupro. Pois é, um caso que aconteceu na localidade de Bom Sucesso na noite de sexta, dia 9. Causou muito medo na comunidade, muita coisa circulou em rede social, a vítima é uma jovem, o suspeito pela descrição inicial seria um homem negro, estatura mediana, camiseta azul, calça desbotada, botina. Ele teria descido da mesma lotação que a vítima. E teve uma história que circulou muito, ligando esse crime a um homem que já era foragido por outro crime na cidade, um homicídio. Isso se confirmou? Então, aí é que está a parte delicada. Oficialmente, falando de polícia militar, polícia civil, não há confirmação dessa ligação. É uma suspeita que surgiu muito forte nas redes sociais. Mas de onde surgiu essa suspeita? Parece que a vítima, que segundo moradores teria alguma dificuldade de comunicação, não conseguiu descrever muito bem o agressor. Mas quando mostraram a foto desse foragido, ela teria dito que parecia, sabe? Alguma semelhança. Entendi. Mas só isso não confirma, né? Não. Outras testemunhas também acharam parecido, mas teve uma que disse que o homem visto depois do crime estava de barba e a foto do foragido era sem barba. Então, tem contradições. A polícia fez buscas na região, rastreamento intenso, mas, até onde se sabe, ele não foi localizado. A investigação continua, mas é um exemplo de como a informação e, às vezes, a desinformação corre rápido e gera pânico. Precisa de calma e prova. Com certeza, cautela é fundamental nesses casos. Agora, vamos para Uberaba, onde um caso de racismo numa escola ganhou repercussão. Muito lamentável. Aconteceu na Escola Estadual Castelo Branco. Um aluno de 12 anos, do 7º ano, teve o caderno todo rabiscado com ofensas racistas. Coisas como macaco, negro. Que absurdo. E foi um colega de classe? Sim. Segundo a família, foi um colega que já vinha fazendo isso. Ofensas verbais, tipo chamar de preto, macaco, fazer gestos. Aí escalou para essa agressão no caderno, usando tinta, falando da cor da pele. E como a escola reagiu? A família relatou algum problema inicial? A família contou que a vítima reagiu às ofensas, falou alguma coisa de volta. E aí foi repreendida pelo professor.
O professor, segundo eles, não teria visto as ofensas racistas que aconteceram antes. Complicado. E a família fez o quê? Buscou os direitos, né? Registrou o boletim de ocorrência, estão tendo apoio do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial, o CONPIR, e estão cobrando que a escola aplique de verdade a Lei 10.639, aquela que obriga o ensino de história e cultura afro-brasileira, como prevenção, né? Faz todo sentido. E a Secretaria de Educação se posicionou? Sim, a Secretaria de Estado de Educação, a CMG, disse que tomou providências. Chamou os pais para conversar com a direção, com o pessoal do Núcleo de Acolhimento Educacional, o NAE. Acionaram a PM, o Conselho Tutelar. Eles também falaram de programas que já existem, tipo o Convivência Democrática, Projeto Socioemocional, para tentar combater racismo, bullying. A Polícia Civil também está investigando, abriu um procedimento para apurar ato infracional análogo à injúria racial e bullying, correr em sigilo por serem menores. É importante que haja essa resposta rápida e estruturada, né? Fundamental, tanto para acolher a vítima quanto para educar e responsabilizar. Saindo um pouco desses crimes mais violentos, mas ainda na esfera da justiça e de condutas inadequadas, tivemos decisões envolvendo um padre em Montes Claros e um juiz por um ato em Tiradentes. Isso. Em Montes Claros, o padre Reginaldo Cordeiro de Lima, que era da paróquia Divino Espírito Santo, foi condenado por importunação sexual. Importunação sexual. Qual foi a pena? 1 ano e 6 meses de reclusão, mas em regime aberto. Foi convertida em prestação de serviços comunitários e ele também tem que pagar uma multa. O crime foi lá em 2021. E quem foi a vítima? O que aconteceu? Era uma jovem, tinha 19 anos na época. Ela procurou o padre para pedir orientação espiritual, sabe? Aí, segundo a denúncia do Ministério Público, ele convidou ela para conhecer a casa paroquial, levou para um quarto, trancou a porta. Nossa Senhora! E aí abraçou e beijou ela sem consentimento. A investigação da Polícia Civil disse que ela ficou atordoada, sem reação, e que ele ainda pediu sigilo, falando que tinha sido só uma demonstração de carinho. Que absurdo! E a defesa dele alegou o quê? Tentou um argumento um pouco estranho. Disse que a acusação podia ter a ver com um distúrbio biológico dele ligado à pandemia, mas a justiça não aceitou essa linha. A Arquidiocese de Montes Claros preferiu não comentar o caso. Entendi. E o outro caso, do juiz, envolveu um furto antigo em Tiradentes, mas a decisão saiu no Rio. Como foi isso? Exato. Quem decidiu foi o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o TJRJ. Eles decidiram aposentar compulsoriamente o juiz João Carlos de Souza Correia. A história é de abril de 2014. Lá em Tiradentes, câmaras de segurança teriam filmado ele pegando uma imagem sagra, uma Nossa Senhora da Conceição, de dentro de um antiquário. A peça valia uns R$ 4.800 na época. Mas isso foi em 2014. O crime em si não prescreveu já? Prescreveu, exatamente. Ele não pode mais ser punido criminalmente por esse furto, pelo tempo que passou. Só que o TJRJ entendeu administrativamente que a conduta dele foi incompatível com o cargo de juiz. Mesmo o crime prescrito, o ato foi considerado grave demais para a imagem da magistratura. E por isso decidiram aposentar ele compulsoriamente. O que isso significa na prática? Significa que ele é afastado para sempre da função de juiz. Ele não pode mais julgar, mas continua recebendo um salário só que proporcional ao tempo de serviço. Geralmente é um valor menor do que seria numa aposentadoria normal, voluntária. É uma punição administrativa, né? Uma marca negativa na carreira. A decisão não foi unânime, teve um voto que achava que só cabia uma censura por causa da prescrição, mas a maioria, 16 votos, foi pela aposentadoria compulsória. Entendi. Bem, demos uma passada por muitos casos, né? Situações bem diferentes, mas todas aqui em Minas Gerais. Acidentes graves, violência no presídio, online, na escola, casos de importunação, condutas inadequadas. Ência na justiça. E para quem quiser ler mais detalhes sobre qualquer um desses casos ou outras notícias de Minas, a dica é acessar o site www.portalminas.com. É sempre bom buscar informação completa em fontes confiáveis para formar a própria opinião, né? Com certeza. A gente agradece mais uma vez a sua audiência aqui na Rádio Portal Minas e a quem nos acompanha pelo aplicativo. Fica o convite para a gente continuar atento e refletindo sobre esses acontecimentos que impactam a vida de todos nós aqui no estado.